Olá, meu nome é Camila Figueiredo, eu sou doutoranda do PPGL da UFPEL, sob orientação da professora Daiane Neumann. O meu trabalho se chama O Distanciamento das Leis e a Aproximação dos Princípios, o SOCIR e o curso de Linguística Geral. No meu trabalho, eu pretendo apresentar a defesa de que SOCIR se afasta daquilo que a gente chama de leis indutivas, que são generalizações a partir dos dados empíricos sobre as línguas, e ele vai ao encontro do que a gente entende como princípios semiológicos. Esses princípios semiológicos vão ser os pontos de partida a partir do qual ele analisa as línguas. A metodologia conta com o curso de Linguística Geral, os escritos de Linguística Geral e a edição crítica do CLG de Rudolf Engler. Quanto aos resultados e discussão, nós temos aqui uma passagem do ZLG em que SOCIR questiona se a verificação e pesquisa das leis e os procedimentos universais da linguagem teriam lugar numa faculdade de letras ou se não seriam adequados igualmente a uma faculdade de ciência. SOCIR em seguida diz que quanto mais se estuda a língua, mais se percebe que tudo na língua é história, ou seja, que ela é um objeto de análise histórica e não de análise abstrata, que ela se compõe de fatos e não de leis. Então, aqui a gente vê um afastamento das leis a partir do SOCIR. SOCIR vai dizer também, em outra passagem dos LGs, que sempre que se tenta abordar a língua, jamais se pode descobrir aí seres ou entidades que sejam determinados em si mesmos, sobre os quais depois se opera uma generalização. E esse é justamente o modo de proceder da indução, dessa generalização indutiva. Aí ele diz que há, antes de tudo, a generalização e nada além dela. Esse ponto é importante porque ele vai ao encontro do que SOCIR fala acerca do ponto de vista, que o ponto de vista cria o objeto. Isso significa que não existe um ponto de vista neutro, um ponto de partida neutro para analisar os dados da língua. Sempre que tu olha para a língua, tu olha a partir de um ponto de vista. Isso é o contrário do que a generalização indutiva propõe, porque se propõe como se a gente pudesse olhar para os dados em si mesmo. Então, quando SOCIR fala que há generalização e nada além dela, eu proponho que essa generalização é a dos princípios semiológicos. No curso de Linguística Geral, nós temos o princípio da arbitrariedade, que é colocado por SOCIR como principal princípio semiológico, porque ele é o que mais caracteriza a língua, e ele é o princípio que vai dizer que a relação entre significado e significante é imotivada. Relacionado a esses princípios, nós temos vários outros, eu trago aqui 3. O princípio de alteração e continuidade do signo, que na verdade são 2 em conjunto, definidos em conjunto por SOCIR, porque SOCIR diz que o signo está em possibilidade de se alterar porque ele continua. E essa possibilidade de alteração e, consequentemente, de continuidade é devido ao fato da relação entre significado e significante ser imotivada. O princípio do mecanismo da língua também se relaciona ao princípio de arbitrariedade, que ele vai falar que a relação entre as unidades da língua é uma relação de solidariedade. E essa relação de solidariedade ocorre porque há possibilidade de mudança devido à arbitrariedade do signo. Por fim, nós temos o princípio da analogia, que é um princípio das criações da língua e que está lá naquela parte dedicada à linguística diacrônica. É bastante interessante a gente ver que, em última instância, SOCIR vai dizer que o princípio da analogia é muito parecido, ou é igual, na verdade, ao princípio do mecanismo da língua. Então, a gente vê aqui que todos esses princípios se conectam uns com os outros, eles devem ser vistos uns em decorrência dos outros, e eles não podem ser vistos em confronto, em conflito, ou mesmo isoladamente. Com relação às minhas conclusões, eu digo que uma investigação do CLG a partir desses princípios semiológicos abre espaço para uma leitura integrativa da teoria sociriana, ou seja, para consequentemente enfraquecimento de uma leitura dicotômica, como a gente vê aqui, essa relação entre princípios leva a sincronia e diacronia, por exemplo. Também temos afastamento de uma visão positivista, como nós vimos que essa visão das leis indutivas, e a centralidade da semiologia no pensamento sociriano, visto que esses princípios são semiológicos. Aqui estão as minhas referências e muito obrigada!